Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico. Vamos continuar falando de Marco Polo aqui no canal. Vamos fazer um cálculo de preço-alvo aqui com vocês e mostrar o que o mercado está precificando para essa ação. Vamos lá. Como vai funcionar o vídeo de hoje, pessoal? A gente vai fazer em 3 partes aqui, tá? A primeira, eu vou mostrar para vocês um documento que eles soltaram, onde eles falam um pouquinho da perspectiva para o futuro, para o resto desse ano, tá? Então a gente precisa ver isso, então a gente vai falar disso juntos aqui. Depois vamos partir para múltiplos, que todo mundo gosta de múltiplos, né? Parece que é um jeito que agrada a maioria das pessoas quando começa essa vida de investimento, é ver múltiplo. E por último, vamos mostrar um consenso do preço de mercado e preço-alvo que o mercado encontra para Marco Polo e vamos calcular o nosso preço-alvo aqui juntos também. Então vamos analisar as análises e perspectivas aqui da Marco Polo, tá? Da diretoria da Marco Polo para este ano. Então vamos ler juntos, tá? Ó, a sazonalidade negativa, característica natural dos primeiros meses de cada ano, ficou para trás. Rodoviários e urbanos com perfil mais pesado, bem como exportações, ganham representatividade na distribuição da receita em busca de um melhor mix ao longo dos próximos trimestres. Então parece, né, que eles estão falando o que a gente viu no vídeo passado, essa questão dos rodoviários sendo realmente o produto que eles mais vendem, né, e tentar rebalancear melhor esse mix de produtos. Aqui a gente consegue ver também nesse parágrafo aqui, onde está o meu mouse, muito legal, porque conversa com o que a gente analisou no vídeo passado também, olha lá. O segmento de micros e volares apresentou retração de vendas como reflexo do arrefecimento de entregas direcionadas ao Programa Federal Caminho da Escola. Lembra que a gente explicou bem o que é o Caminho da Escola e falamos também, né, que obviamente isso seria um impacto grande nas finanças da empresa porque o governo não comprou tantos veículos quanto esperava-se que fosse comprar. Então ele realmente fala, ó, a comparação aqui, né, no segundo TRI de 25, a companhia realizou a entrega de 625 micros e 33 volares, dando no total 658 unidades, versus 959 unidades entregues no segundo TRI de 24. É muita coisa, né? Mas tem uma informação legal, olha lá, uma nova licitação é esperada por final de 2025. Pode ser interessante isso também. As exportações a partir do Brasil mostraram bom desempenho com crescimento expressivo no segmento de rodoviários e volares. A sazonalidade é fator importante também nas vendas ao exterior, o que pode levar a um gradual incremento de volumes nos trimestres subsequentes. Então parece que a empresa vai exportar ainda mais. Muito legal, porque a gente viu no vídeo passado, né, como ela exportou bem mais, né, do que vinha exportando, especialmente para a Argentina. As operações internacionais, mesmo com um ritmo menos intenso de entregas na maioria das geografias, mantiveram a boa performance de resultado, demonstrando a menor dependência de volumes. A Marco Polo Austrália manteve um bom ritmo de vendas, uma carteira de pedidos consistente com produtos de alto valor agregado. A Marco Polo Argentina segue surpreendendo, como a gente viu, a gente acabou de falar, né? Com um bom volume de rodoviários de alto valor agregado, que também é o que vimos no vídeo passado. A empresa, em termos de absoluto, de vendas de unidades absolutas, não vendeu mais, vendeu menos. O que acontece é que ela vendeu produtos de maior valor agregado, que custam mais, então por isso a receita aumentou. A perspectiva segue em boa, sustentadas pela evolução macroeconômica do país. Que também fica claro, né, gente? A Argentina está melhorando, a economia está bombando ali, e é óbvio que as compras de várias outras empresas brasileiras que exportam para lá também devem aumentar. E para encerrar, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante, tá? Tem que prestar atenção, olha lá. Enquanto enfrenta um ambiente que desincentiva a renovação de frotas no Brasil, lembra que a gente viu isso, né? Até aquele período de renovação de frota aumentou, era em média de 8 anos, passou para 11 anos e 4 meses. Com alto custo de financiamento para aquisição de ônibus, a Marco Polo segue disciplinada na alocação de investimentos e despesas, priorizando iniciativas voltadas à modernização de suas instalações e ao desenvolvimento de produtos, como é o caso dos modelos elétricos e híbridos, e o chassi próprio no segmento Volare. A companhia vem gradualmente escalando as linhas de montagem de chassis em São Mateus, Espírito Santo, e buscando novas oportunidades de mercado através das exportações, como é o caso do mercado europeu. Então, olha lá, o mercado brasileiro não está indo muito bem,
mas existe muita oportunidade para fora, para exportação. E como o câmbio está alto, né, e provavelmente vai continuar na faixa pelo menos acima dos R$ 5 por bastante tempo, isso é bom para Marco Polo. Então não está vendendo tanto aqui dentro, mas lá fora vai começar a bombar ainda mais. A partir do segundo semestre de 25, a Marco Polo espera sinergias relacionadas à sazonalidade positiva em todos os mercados, com uma distribuição de vendas mais concentrada em produtos de maior valor agregado, na comparação com o primeiro semestre desse ano. A estabilização de volumes em um patamar levemente superior ao que vimos no primeiro semestre também poderá contribuir refletindo-se em maior receita. A rota traçada para 2025 mantém seu curso normal, com a consolidação das iniciativas estratégicas e alavancas para o crescimento da companhia, a administração. E olha que bacana, no primeiro vídeo a gente analisou bruto ali, né? Balanço, DRE, a gente viu números. E nos números a gente conseguiu explicar exatamente o que eles explicaram agora com palavras, né? A produção aumentou, a venda em absoluto não aumentou, mas o valor agregado dos produtos vendidos, isso sim aumentou, o que fez com que a receita aumentasse. As exportações estão indo bem, mercado interno não tão bem assim, mas existe uma sazonalidade que agora no segundo semestre deve ser normalizada e a empresa acha que vai performar ainda melhor nesse segundo semestre. Bem legal, bem interessante, né? Agora vamos para aquela segunda parte, vamos ver os múltiplos aí da companhia. Gente, a gente está aqui no site do Investidor 10, tá? É um site muito legal para todos esses elementos, todos esses múltiplos fundamentalistas, tá? Pode acessar, pode olhar, é um site muito bom. Vamos começar pelo preço-lucro? Preço-lucro 8,59. É um preço-lucro razoável, ainda está abaixo de 10, né? Mas é um preço-lucro razoável. Mas é bom, ainda é um número que mostra que tem espaço para essa cotação aumentar. A gente tem preço-valor patrimonial 2,49, interessante, mostra bastante espaço para crescer. Um dividend yield de 6,40 é interessante, né? E um payout de 54,2, é um baita payout, a empresa distribui mais da metade do seu lucro para o acionista, é bem legal isso. Uma margem líquida de 13%, ok, uma margem bruta de 24,7%, uma boa margem bruta, um EV/EBITDA de 6,89, ou seja, valor da empresa dividido pelo EBITDA dá 6,89, você precisaria de 6,89 anos de EBITDA para chegar no valor da empresa. Olha, interessante, tá bom? E aqui o EV/EBIT de 7,68 faz sentido ser maior, gente, porque EBIT é menor do que o EBITDA, né? Então você precisaria de 7,68 anos de EBIT na sua mão para comprar a empresa em termos de valor de mercado, tá? A gente tem um lucro por ação de R$ 1,06, um bom lucro por ação, um ROI de 28,97, um ótimo ROI, tá legal? Uma dívida líquida EBITDA abaixo de 1, ou seja, você precisaria de 0,85 anos de EBITDA, nem um ano de EBITDA, para pagar a dívida líquida. A dívida está muito baixa, a empresa nem tem endividamento. Então está muito bom, está muito bem controlada essa questão da dívida da Marco Polo. É bem interessante também. Aqui é muito legal porque, ó, checklist do investidor Buy and Hold sobre Pomo 4. Então, eles criaram o checklist para eles, de um investidor Buy and Hold. Buy and Hold é que segura, é um fundamentalista, é o Warren Buffett, como falamos aqui no canal, é um cara que vai comprar para segurar porque ele vê valor no longo prazo dessa empresa, tá legal? Então ele é um Buy and Hold. E aí eles criaram esse checklist, ou seja, elementos que para eles são importantes para que essa empresa seja boa o suficiente para que você seja um Buy and Holder deste papel. Então, ó, empresa com mais de 5 anos de bolsa, empresa com lucro nos últimos 5 anos, ROI acima de 10%, a gente viu mais que o dobro disso, acréscimo na receita nos últimos 5 anos, liquidez diária acima de 2 milhões de dólares, muito importante a gente ressaltar isso, nunca deu prejuízo à empresa, olha lá, empresa que nunca deu prejuízo, a empresa não pagou mais de 5% de dividendo nos últimos 5 anos, a gente viu que o dividend yield dela aqui está na casa dos 6, né? Possui uma dívida menor que o patrimônio, a empresa apresentou o crescimento do lucro nos últimos 5 anos e a empresa é bem avaliada pelos usuários do site da plataforma deles aqui. Então, o checklist extenso, né, completa um leque bem aberto de coisas que eles ficam de olho e a empresa passou em todos.
Então parece que de múltiplos a Marco Polo está indo muito bem, obrigado. Né? A gente viu o preço-lucro ali, né? 8,59, um pouquinho acima, chegando ali no teto, possivelmente, mas tem um preço-valor patrimonial que mostra que tem espaço para crescer, tem um bom lucro por ação, tem um dividend yield que está crescendo nos últimos anos, ainda não é assim, uma coisa astronômica, né? Na bolsa certamente você vê empresas com dividend yield maior do que esse, na casa dos 6%, mas a empresa no geral, os múltiplos estão muito bons, especialmente de dívida, né? A gente viu que dívida líquida e EBITDA está 0,85, está menos que 1, então os múltiplos parecem interessantes. Vamos encerrar aqui passando para o preço-alvo, né? O que a gente enxerga para essa ação, o que o mercado acha que você deveria fazer com essa ação também. Aqui a gente está no site da própria Marco Polo, tá? Vocês podem ver isso, e é a seção cobertura de analistas, seção do site, né? A área do site de cobertura dos analistas. Então eles colocam lá o nome do analista, a instituição para qual ele trabalha, qual a recomendação dele e o preço-alvo, que é muito interessante. Então a gente só tem cachorro grande, BTG, Itaú, JP, Santander, Bradesco e por aí vai, as recomendações e o preço-alvo. Então, para começar, todo mundo aqui acha que tem que comprar, né? Todo mundo aqui acha que é uma boa compra. O Lucas, o Gabriel, o Marcelo, o outro Lucas, o Daniel, todo mundo aqui achando que você tem que comprar a Pomo 4, Marco Polo. E aqui na última coluna nós temos os preços-alvo. Então a gente vê que vai oscilar da casa dos 10, que é o preço mais baixo, e vemos dois analistas chegando nesse valor de 10, e ele vai até os R$13, o Gabriel Rezende aqui do Itaú. Mas temos 12, 13, 12, 11,50, 10, 11,50, 10,60, 10 e 11,30. Então, bom, a gente já tira uma lição aqui, né? É para comprar. A segunda lição, tem espaço para crescer, porque hoje a cotação no dia que a gente está gravando o vídeo aqui para vocês, R$ 9,12. Então, para eles ainda há espaço para que essa ação valorize. Se a gente fizer uma média aqui, mais ou menos, né? Pegar esses 9 preços-alvo desses 9 analistas e tirar uma média, a gente chega nos R$ 11,32, tá? Então o mercado está mostrando para você o seguinte, ó, tem mais de R$ 2 aí de valorização, pode comprar. Nós aqui no Preço Lucro, a gente fez também nosso preço-alvo e deu R$ 10,85, tá? É bem mais conservador, nós somos mais conservadores, tá? A gente tem uma visão diferente aqui de mercado, de como as coisas estão indo. Então a gente acha que um bom preço para Marco Polo, para Pomo 4, R$ 10,85, mas estamos sendo conservadores, tá legal? No entanto, tem aí um belo upside para você, quase 20% de upside, tá? Quem quiser ter acesso à planilha, todas as contas, todos os modelos que a gente criou aqui, deixa nos comentários ou manda um direct lá no Instagram que a gente passa para vocês, tá? Quero saber de vocês, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, faz o vídeo conosco. Vocês têm, vocês não têm, vocês vão comprar graças a esse vídeo, vão vender graças a esse vídeo. Façam um vídeo conosco, curte, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal e fala pra gente se tem alguma outra ação no radar de vocês que vocês querem que a gente venha aqui e destrinchem ela para vocês. E até o próximo vídeo.